Olá, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Só tô checando se nós estamos ao vivo. Vou pedir aqui pro meu suporte me ajudar, mas acredito que sim. 25 segundos de live. A gente abriu com 5 minutinhos de antecedência para dar tempo para todos entrarem aqui com a gente. Hoje, no nosso terceiro episódio da websérie Empregabilidade Blindada, a gente vai falar sobre transformação digital. Você está preparado? Esse é o assunto de hoje, tá bom? À medida que vocês forem entrando, por favor, se vocês puderem colocar o Alexandre, né? Acabou de entrar, boa noite. Colocar o estado ou a cidade, né? Do Brasil que está aqui curtindo nossa live. Eu tô aqui de São Paulo, capital. E a gente vai começar às 8 horas em ponto, tá bom, pessoal? Para falar sobre transformação digital. E se vocês puderem também comentar se vocês assistiram os outros episódios da série, porque é muito importante. Tem uma sintonia com o outro, né? Então, agora, quando a gente começar a transformação digital, vou mostrar para vocês desde o início do nosso primeiro episódio o que hoje os mindsets se relacionam, as mentalidades, as exigências do mercado de trabalho, e por isso que a gente seguiu aí um padrão de temas que realmente se relacionam e são tão importantes aí para nossa atualização, tá bom? No campo profissional. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem também? A Tamires entrou aqui. Boa noite, Tamires. O Fernando. O Alexandre assistiu os dois. Que bom, gente. Quem assistiu, mesmo não ao vivo, e pôde conferir depois aqui no ead.br, na página do Facebook, é muito importante, porque os 4 episódios, eles realmente vão fazer você repensar na sua carreira, no que você já fez, no que você pode fazer para um futuro próximo, tá bom? E para quem entrou agora, então a gente tem aí meia hora de live, eu explico um pouquinho sobre os temas de transformação digital e depois a gente abre para perguntas para conversar sobre isso, tá? Hoje o tema é muito interessante porque além de falar da pessoa física, né, colaborador, funcionário, a gente vai falar de empresa também, né? Transformação digital nas empresas, porque ela acaba influenciando o capital intelectual, que somos nós, né, os talentos da empresa. E então, assim, a gente vai enxergar como a empresa também passa por essa transformação digital, por essa mentalidade e como ela lida, né, vendendo os produtos e serviços e como ela influencia o colaborador e, na verdade, o colaborador somos nós. E aí, então, eu vou dedicar uma parte para a gente pensar sobre a nossa transformação digital, inclusive nessa questão da pandemia do Covid-19, que a gente está trabalhando remoto, o nosso episódio passado foi sobre trabalho remoto e entrega, resultado, e o primeiro episódio foi sobre mindset, que foi o mindset fixo e de crescimento. E hoje a gente vai aliar o mindset de crescimento ao mindset digital, tá bom? A Jaqueline também está aqui, estuda, né, no Polo da Paulista, legal, administração. A Tainara falou que não consegue ver nada no momento. Gente, vocês estão me vendo bem? O Alexandre, a Tamires. Só a Tainara que não consegue visualizar o vídeo. Que assim, daqui uns 2 minutinhos a gente pode começar.
Estou pedindo aqui a ajuda do meu suporte, só para saber se está tudo certo, para a gente começar a nossa live de hoje, tá bom? A Ana Cecília também está aqui. Boa noite, Ana Cecília, Pedagogia. O Varley também está me vendo bem. A Jaqueline também. Ok, gente, só vou esperar mais uns minutinhos. Certinho. E para vocês que assistiram as webséries, o primeiro e o segundo episódio, vocês gostaram? Vocês acham que os assuntos estão fazendo sentido para a carreira de vocês? Me contem um pouquinho aqui, enquanto a gente aguarda só o suporte dar um ok para a gente começar. Até porque a gente está checando áudio e vídeo, tá bom, pessoal? O Alexandre falou que assistiu os outros 2 episódios. O João Hamilton tá aqui. Engenharia mecânica na FMU, bacana. Certo. Gente, eu só tô vendo aqui com o suporte, mas vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Tem algum problema com a internet? Se vocês puderem aqui no chat me ajudar, dar um ok. Tainara, você consegue me ver? Ou ainda só tá com a tela preta? João Milton colocou aqui que tá tudo ok. Vocês estão me vendo bem, né? Só tô aguardando aqui o suporte, gente, porque tem algumas pessoas que estão vendo uma tela preta. Bom, então posso dar sequência. Todo mundo tá me vendo bem, me ouvindo, que isso que é o principal pra gente começar aqui. Eduardo Maia, Serviço Social. Boa noite, Eduardo. Ansiosos pelo episódio de transformação digital? O Eduardo também colocou vendo e ouvindo normal. Então tá bom, gente. Então eu vou seguir aqui. A gente vai começar a nossa web série, né? Terceiro episódio do Empregabilidade Blindada. Eu sou a Marcela Butazzi. Muito boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a transformação digital na gente, como profissional, como pessoa e também nas empresas. E como nós estamos inseridos nas empresas, então a gente tem que entender um pouquinho da mentalidade digital nas organizações e o que a gente também precisa ter de mudança para acompanhar as exigências do mercado de trabalho. E também, por exemplo, uma pandemia como essa, né, o Covid-19, que afastou muitos trabalhadores, muitos brasileiros do seu emprego presencial e hoje estamos aí de trabalho remoto e temos que encarar com facilidade, com flexibilidade, com criatividade toda essa questão tecnológica, tá? Então, é isso que eu quero discutir com vocês, tá bom? Para a gente linkar os episódios, esse episódio de transformação digital, a gente vai falar sobre mindset, mentalidade. E aí a gente volta no primeiro episódio que eu falei de mindset fixo e mindset de crescimento, que hoje a tendência de mercado é você ser aberto ao aprendizado,
ser flexível, a gente tem que ter muito equilíbrio emocional. Hoje se fala muito de equilíbrio ou inteligência emocional. E a transformação digital, se a gente não tomar cuidado, a gente realmente fica muito, como eu posso dizer, zangado, porque as coisas não funcionam, a gente não consegue entender. E na transformação digital, ou eu digo no mindset de crescimento, junto com o mindset digital, que é o que a gente precisa ter hoje, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar de mal com a tecnologia, porque ela vem ao nosso encontro para melhorar os nossos processos de trabalho e de entrega de resultado. Por exemplo, agora, né? Nós estamos nesse momento, estou afastada do trabalho, mas eu estou aqui com vocês, da minha residência, com a internet, a gente está conseguindo fazer uma live muito produtiva devido aos recursos tecnológicos. Cada um está num canto do Brasil e a educação digital permite que a gente continue estudando, que a gente continue aprendendo e dando sequência aí no nosso desenvolvimento acadêmico e intelectual. Tudo bem? A Renata está entrando aqui, o pessoal está entrando ainda. Cíntia, boa noite. Bacana. Com a Eduarda também, gestão hospitalar. Legal. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para começar, eu vou falar o termo técnico de transformação digital, tá, gente? Transformação digital é um termo usado no mundo corporativo quando as exigências de uma nova realidade na qual a tecnologia avança mais rápido do que nunca. E é o que nós vivemos de uns anos para cá, né? E é um processo em que uma empresa implementa um mindset digital em todos os setores da empresa. E aí é claro que a organização, ela conta com você, porque você que vai gerar o resultado para ela, você é aquele talento humano. Então, os colaboradores que não tiverem esse mindset de crescimento mais um mindset digital e não acompanharem a entrega de serviço da organização que trabalha, pode ter aí uma questão de ou ter um feedback diferente dos demais da equipe, ou aí a gente também tem essa preocupação com uma demissão, né? Por causa do nosso resultado ou do nosso mindset mesmo, né? Como que a gente enxerga tudo isso. Então, a empresa traz para você uma mudança de estrutura e cultural. Então, a gente aí tem duas mudanças muito fortes. A mudança cultural, junto com a digital, a gente já vem sentindo no mercado de trabalho há algum tempo. Por exemplo, as startups, né? São empresas de cunho tecnológico que trazem inovação com muita vontade de trabalhar, com pessoas jovens. A gente tem aí dentro de um time de startup 80% de geração Z, de geração Millennium, e aí uma outra porcentagem de X e Baby Boomers. Pode ter sim uma startup Baby Boomers. Lembrando, né, que Baby Boomers a gente pode considerar os nossos pais, a X para quem está em torno aí entre 40 e 30 anos, e aí depois a gente tem a Z e tem a Millennium, tá? A Millennium é nascidos de... Tô só relembrando aqui. Eu vou passar para vocês, eu vou pegar aqui, mas Baby Boomers após a Segunda Guerra Mundial, a X, 1980, 1990, a Z entre 90 e 2000 e a Millennium de 2010 para cá. Tudo bem? Então aí vamos pensar também dentro da nossa empresa como é composto esse perfil dos colaboradores. E aí a gente acredita que a geração Millennium e a Z, que são os ingressantes no mercado de trabalho, ou que já têm aí uma certa experiência de 5 anos até 10 anos, eles já chegaram com um mindset digital.
E aí eu falo nós, né? Nós, no meu caso, eu tenho 38 anos, então eu sou geração X, nascidos entre 1990, 1980, 1985. A gente já tem hoje aí uns 15, 20 anos de mercado e vivemos em épocas diferentes. Então, a gente precisa, geração Y, X e Baby Boomers, a gente precisa ter uma atenção maior para o nosso mindset digital. Por quê? A gente ingressou no mercado de trabalho e as empresas não eram tão digitais. A gente pegou aí uma fase, vamos pensar, uma fase analógica para uma mudança digital. E, enfim, então a gente teve aí culturalmente uma forma de trabalhar e ao longo da nossa carreira as coisas foram mudando muito. Se a gente comparar, por exemplo, com um profissional da geração Z e o Millennium, que ele já chega com tudo, com N recursos tecnológicos, com essas possibilidades aí de videoconferência, de lives, né, de tudo que a gente vive hoje, de armazenamento na nuvem, de alguns métodos ágeis de projetos, e aí entra também o mindset digital, a forma e a rapidez que nós pensamos, então o nosso a questão de pensamento mesmo. Nos outros episódios eu comentei com vocês da questão do nosso processador Intel, que é o nosso cérebro. E aí a gente tem que ter um pensamento estratégico, a gente tem que ter uma velocidade na entrega. E aí a velocidade na entrega é uma questão assim, como eu posso te dizer, mental. Mental e também física, quando a gente se propõe a fazer algo, tá? Então, por isso que todas as pessoas que têm um mindset de crescimento, que a gente falou tanto no primeiro episódio, e quem não assistiu pode voltar, está disponível esse episódio, ele faz todo sentido com o digital. Porque primeiro eu comentei sobre competências comportamentais, o quanto a sua mentalidade ela está aberta a aprender mais, a ser flexível, a ser adaptável. E você tendo isso dentro da sua personalidade e do seu modo de pensar e de agir, o mindset digital, ele vai chegar ou ele já chegou, é claro, né, na nossa carreira, já há alguns anos, mas de 5 anos para cá a gente sabe que você não pode ter nenhum receio sobre alguma ferramenta para trabalho ou para nossa vida pessoal. Vou fazer uma pergunta. Alguém ainda conhece alguém que tem receio de usar o WhatsApp? Se vocês quiserem participar um pouquinho para a gente conversar sobre isso. Por exemplo, alguns anos atrás, a gente usava muito o e-mail. E hoje, o e-mail ele continua vivo, mas ele já foi substituído por outras ferramentas do dia a dia. E vocês podem perceber a velocidade do que as redes sociais, por exemplo, são substituídas. E aí, o que acontece? Elas precisam se reinventar também a todo momento para nos oferecer ferramentas que vão de encontro com o que a gente precisa para operar, que é para trabalhar, né? Então, se, por exemplo, hoje você é um baby boomers, por exemplo, e uma geração baby boomers, que depois eu vou colocar as gerações certinhas para vocês aqui no chat, tá? 2 minutinhos eu já coloco para ficar até mais tranquilo para vocês visualizarem e se encontrarem, né? Poxa, olha, eu sou X, eu sou Y, eu sou Z, eu sou Millennium, eu sou baby boomers. Mas baby boomers, hoje a gente tem 30, 40 anos no mercado. A gente quer continuar no mercado, a gente já se aposentou, mas pode trabalhar numa startup, por que não? Eu posso ter construído uma carreira em tecnologia da informação, em TI, e não paro de estudar. Tenho 50, 60 anos, 30 anos de carreira, e eu quero continuar e quero fazer parte de uma startup. Por que não? Vocês concordam comigo? Né?
Então, e aí quem tem receio à tecnologia ou não é muito adepto a redes sociais, se não é muito adepto às redes sociais, no mínimo você precisa ter o LinkedIn, que é a maior rede corporativa do mundo, e também precisa entender que alguns recursos de um Facebook, por exemplo, como a Live, é muito importante. Ou a gente tem outros recursos, né? Por exemplo, a Ana Cecília colocou do Google, a Microsoft tem, tem ferramentas, né? Para a gente fazer webconferências, o Skype, o WhatsApp Web, enfim. Então hoje a gente não tem como não recorrer a elas, né? E não fazer parte delas. E uma coisa que eu percebo nas empresas é que algumas pessoas ainda, por causa do mindset fixo, que a gente falou lá atrás, no primeiro episódio, ainda tem como eu tô lembrando a palavra, gente, ainda tem uma certa resistência a se entregar à transformação digital e melhorar o seu negócio, né? Ou o seu negócio, a sua empresa como dona de empresa, ou você funcionário, de melhorar o seu dia a dia, de usar um software, né? Ou sugerir um software para melhorar os seus processos. Hoje a gente tem muitos recrutamentos online e que todo aquele processo, né? Como eu trabalho com recursos humanos há 15 anos, então assim, eu no começo da minha carreira, lá atrás, em 2003, eu aplicava os testes, né? Você recebia o candidato na consultoria, você aplicava os testes, você mesmo, né, candidato, você ficava na consultoria o dia todo, porque aí de manhã a gente aplicava os testes, então tinham provas, depois à tarde tinha a dinâmica de grupo, depois nos outros dias tinha as entrevistas individuais, ou você poderia fazer entrevista na empresa. E como que é hoje? 15 anos depois, a gente está em 2020. Todo o processo seletivo, a primeira parte, é online. Você recebe um e-mail, né? Não estou falando nem o começo, né, do recrutamento, para você se aplicar na vaga, mas a partir do momento que você se aplicou na vaga e a gente recebe um e-mail para você ingressar no processo seletivo. A primeira parte, total online. Você já teve uma pré-seleção do seu currículo, já gostaram de você e você automaticamente está no processo. Ao invés de você se deslocar para outro estado ou para sua cidade, passar o dia presencialmente numa consultoria ou na empresa, você em 2 horas você faz os testes e aguarda o resultado dos testes. Depois você vai ser selecionado para uma entrevista. E aí eu te pergunto, quem de vocês já tem um vídeo currículo pronto? Podem colocar aqui. Eu acho isso muito legal, porque na semana que vem eu vou falar de vídeo currículo também, que a gente vai falar de currículo vitae, LinkedIn, e eu vou incluir o vídeo currículo. Por quê? Porque a gente precisa ter um vídeo currículo, gente. Nos processos seletivos com transformação digital, ou você grava, é uma plataforma, e aí é como uma live aqui, você aperta um botão, grava, você tem 2 minutos para fazer uma apresentação. Se você não tem uma abertura para a câmera, ou não treinou antes, ou não pensou nisso, ou se você já treinou e tem o seu vídeo currículo pronto, é muito mais fácil você participar do processo seletivo online. O pessoal está aqui colocando que não, né? E a Daniela falou uma coisa muito importante. Trabalhei como gestora de projetos e quando implantamos o SAP, né? Os funcionários antigos tinham resistência, infelizmente eles tiveram que se adequar e eu acabei ganhando muita bagagem sobre isso. Exatamente, Daniela. O que acontece? Eu sinto, né, que o Baby Boomers e até o X na minha geração é que eu tô entre o X e o Y, finalzinho do X para começar o Y. Tem uma resistência, né? Mas eu acho que essa resistência é medo. E a gente não pode ter medo do novo. Lembrando que o medo, ele te dá um empoderamento para você realmente
conhecer coisas novas. Hoje a gente vai trabalhar dos 18 aos 80 anos. Então a gente tem 60 anos de carreira produtiva. A transformação digital, ela começou nos anos 2000. Como eu ingressei no mercado entre 2003, eu ingressei no mercado em estágio, né, em recrutamento e seleção em 2003, mas eu senti essa transformação digital mesmo de 2010 para cá. Então, nos últimos 10 anos, a gente tem que se atualizar o tempo todo. E assim, é algo até do celular, um aplicativo, o próprio LinkedIn. Eu trabalho com o LinkedIn desde 2010, gente. Ele mudou tanto. E ele muda a cada 2, 3 meses. Quando eu aprendo o recurso de um botão, e aí eu volto lá numa aula com um assessorado em carreira, o LinkedIn já mudou. E eu preciso ser muito rápida e ir correndo à informação. Então, eu até coloquei assim, algumas competências que vocês devem anotar, se vocês tiverem interesse de anotar, eu acho muito legal, ou eu posso colocar aqui no chat para vocês também. Escrever, deixa eu só pegar aqui. Tá bom, já cheguei aqui no comentário, nos comentários. Vamos lá, a gente tem que ter assim, isso na cabeça, foco no cliente, quando a gente está trabalhando, quando a gente não está trabalhando, foco no lugar, na empresa que desejamos trabalhar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, foco no cliente, estar aberto aos feedbacks constantes. Então, hoje na empresa, a gente tem aí algumas ações de desempenho e a gente tem alguns feedbacks. Alguns são estruturados ao longo do ano, outros não. É um bate-papo com o chefe, é um café, é uma conversa com um par, que é o colega de trabalho, e a gente precisa estar aberto para ouvir o outro, mesmo que a gente não concorde. Mas a gente precisa dessa abertura sem ficar magoado, porque aí você vai para casa e você vai realmente pensar se aquele feedback faz sentido para você. Às vezes ele faz sentido 20%, mas aí você vai falar, poxa, ela me falou uma palavra que mudou todo o feedback e eu vou correr atrás disso. Então, se a gente já está aberto, a gente olha o feedback de outra maneira, com outro ângulo, tá? Ser ágil nas entregas. Então, isso muito, gente. Ser ágil nas entregas. Hoje, quando a gente é solicitado algo para ontem. É claro que a gente precisa ser organizado, né? Para a gente dar conta de todas as entregas dentro do prazo, mas a gente tem que ter um pensamento estratégico, então uma visão estratégica, mas um pensamento muito rápido para a gente conseguir entregar no prazo e com o trabalho bem feito. Isso é muito importante, tá? E depois, a gente já comentou aqui sobre isso, mas ser flexível. A flexibilidade e a adaptabilidade faz com que você sofra menos dentro das organizações diante de tanta mudança. Como a nossa amiga falou aqui. Deixa eu até subir aqui. A gente conversou um pouquinho. A Daniela, que ela falou que teve essa resistência. Quanto mais resistência você tiver, mais o trabalho vai ficar dolorido, né? Todo dia ir para o trabalho, ver aquela situação. Você pode perder seu emprego. Tem isso também. Ou você pode falar assim, e isso pode acontecer, ó. Para mim, isso não dá mais. Então, tudo bem, não tem problema. Mas aí é uma questão que você vai ter que se reinventar para buscar uma recolocação, né? Para fugir daquela situação. E aí é algo que é por sua conta. Então, por isso que é legal a gente sempre se perguntar, será que eu estou sendo resistente a essa situação, a essa transformação digital? Ou não? É algo que realmente para mim não faz mais sentido. E aí você tem que ter esse nível de consciência bem aflorado para a gente tomar as decisões mais rápidas. Porque hoje a gente não pode, assim, esperar
vamos pensar em recolocação profissional. A gente não imaginava essa pandemia, né? Ninguém imaginava. Mas imagina se vamos construir aqui uma situação hipotética. E eu passei 2019 com essa vontade de me recolocar, ter um novo desafio. Faz de conta que eu estou trabalhando. Mas aí você postergou todo esse trabalho de recolocação que você poderia ter atuado mais no LinkedIn, olhado algum site de recrutamento, trabalhado seu networking com os colegas em geral, tomar um café com ex-chefes, com ex-colegas de trabalho, marcar alguma coisa, ficar mais próximo dos amigos, comentar que você está buscando uma recolocação, né, ou buscando um novo desafio. E você não fez. A gente, por exemplo, eu me acomodei e pensei e posterguei para 2020. E agora, 2020? A gente chegou num ano atípico que, mesmo com a pandemia, a gente não pode deixar de ter foco e movimento na nossa carreira. Se é uma pessoa um pouco mais preguiçosa, acomodada, ou que procrastina as coisas, né? Procrastinação, gente. Então a gente empurra com a barriga as situações e deixa sempre para depois. Como que a pessoa vai pensar? Poxa, dentro dessa pandemia, 2020 acabou. É um ano morto. Então eu vou deixar essa minha ideia para buscar uma recolocação, um novo desafio, lá para 2021, 2022. Mas e aí? E como está minha situação na empresa? Eu vou voltar a trabalhar? Eu posso ser demitido? Eu vou ser afastado? E aí a gente tem que levar todas essas hipóteses em consideração. E todas essas hipóteses, o que elas trazem para você? O que elas trazem? Medo, ansiedade, nenhum sentimento. E aí tudo vai depender muito da nossa inteligência emocional e de todas essas competências que eu comentei com vocês. Que é o que, gente? É como criar uma mentalidade digital. Tudo bem? Então, esses são os 4 passos. E pensando ainda na pessoa física, tá? Antes de eu trouxe até um case para vocês de uma empresa que todo mundo conhece. E depois eu vou até discutir o que vocês acham. Mas pensando ainda na pessoa física. Como criar uma mentalidade digital? A gente falou de competências e atitudes até agora. E investir em tecnologia? Vocês investem em tecnologia para vocês? Aí é uma pergunta, que se vocês quiserem me ajudar aqui a responder, eu acho legal. No vídeo currículo, o pessoal comentou, né? Então tem que assistir o próximo. Eu vou dar algumas dicas para a gente já montar o vídeo currículo, certo? E é uma transformação digital. A gente precisa hoje ter o currículo em Word, super atualizado, perfil no LinkedIn, que é o nosso portfólio online, e um vídeo currículo, certo? Mas aí eu vou deixar para o próximo episódio, que a gente vai ter 1 hora só para falar disso. Voltando aqui, vocês investem em tecnologia? Para vocês, um celular bacana, que ele é um celular rápido, que ajuda você a trabalhar de qualquer lugar, mesmo que você tenha o escritório físico e que você vá para lá todos os dias, e que você tenha um bom computador no trabalho e em casa. Como é o seu computador? Ele é um laptop? Ele ainda era aquele computador com CPU? Ele funciona, não funciona? Como é a internet da sua casa? Estou fazendo essas perguntas porque quem era preparado, né? Quando agora chegou o home office, a gente teve que se adequar muito rápido. Uma internet de alta velocidade, um computador que funcionasse muito bem para a gente dar conta das demandas diárias, um celular também interessante para nos ajudar até nas videoconferências, né, nas videochamadas. Hoje quem está trabalhando home office, praticamente 70% do tempo é no WhatsApp ou em videochamadas e e-mail. Ou eu estou enganada? Estou aqui acompanhando
O João Milton colocou aqui, com esse tempo de pandemia, as conversas pessoais e presenciais estão meio fora de contexto. Sim, João Milton, né? Mas isso é uma questão do isolamento social, do distanciamento, que a gente vai ter que ter agora nos próximos meses. Mas, por exemplo, eu comentei da questão de estar aberto a feedbacks constantes. Quando nós estamos na empresa, eu acho muito legal, apesar da gente ficar o tempo todo conectado na empresa, de manhã dar um bom dia para todo mundo, naqueles tempos de intervalo tomar um café, almoçar com as pessoas, não almoçar sozinho. Então você fez uma colocação aqui muito legal, que em breve, quando a gente poder voltar, né, ao normal, a uma situação cotidiana, eu acho que o olho no olho, o toque, né, um sorriso, assim, é muito bom. Tem uma energia diferente. É claro que agora a gente está tendo que se adaptar às exigências atuais, mas que com certeza essa pandemia também vai trazer consequências fortes na transformação digital, inclusive, gente, no trabalho remoto. Muitas empresas vão pensar sobre seus trabalhos presenciais, equipes, e de repente nós teremos aí uma nova maneira de trabalhar. Quem não estava acostumado com o trabalho remoto ou misto, né? Presencial e remoto também, mais home office, eu acho que a gente deve se preparar para isso, tá? É uma tendência, eu venho estudando e lendo bastante sobre isso, e eu acredito que após a pandemia, por questão de redução de custo, de nova mentalidade, dessa mentalidade digital, a gente vai sofrer consequências boas. Eu acho que nessa questão digital, eu acho que as consequências vão ser para o nosso bem, mas que o olho no olho, o contato humano não substitui o online, tá? E aí o João Milton colocou aqui preocupação, então acho que consegui responder a sua questão. A Daniela colocou também algo muito importante. Eu acho que tudo que está acontecendo nos faz refletir, o que nos faz refletir sobre o que a gente quer para o futuro. Exatamente. E a gente está aqui nesses episódios da websérie do Empregabilidade Blindada exatamente para fazer com que você tenha aí um nível de consciência maior do que você quer, do que você precisa melhorar. Digo melhorar em atitudes, comportamentos, competências técnicas de estudo mesmo. Enfim, é um conjunto, né? Pensar sobre seu mindset, poxa, eu vou fazer aqui uma autoavaliação, tá? Um exercício de autoavaliação para quem assistiu o episódio 1, de 0 a 10. Quanto você tem de mindset de crescimento? Vocês vão dar uma nota. De 0 a 10, o quanto você está preparado hoje para esse mindset digital? Para essas 4 atitudes que eu falei. E competências, né? Competência é comportamento passado prediz o futuro. Se você já tem esse comportamento, essa atitude no passado, você tem essa competência hoje. Então, assim, foco no cliente, foco no meu trabalho, né? O cliente, quando a gente fala de negócio, muitas pessoas que estão me assistindo agora podem ter empresas, né? Hoje em dia, muitas pessoas têm carreira mista ou têm vontade de ser um empreendedor. Então, a gente sempre tem que ter essas duas chavinhas. Foco no meu trabalho, como empregado, foco no cliente, como empregador, né? Como dono como empreendedor, como empresário, como dono de um estabelecimento que comercializa um produto ou um serviço, tá certo? A Daniela também colocou aqui o que eu estou fazendo para buscar e ser melhor. Sim, exatamente. O João Milton também colocou que ele tenta investir sempre que pode. Bacana. A Nanda também colocou empresas e pessoas estão repensando no mercado, né? Repensando o mercado e a forma de trabalho por conta dessa pandemia. A Ana Cecília me perguntou, trabalho remoto e home office é a mesma coisa? Sim, trabalho remoto é você trabalhar do lugar que você está, aonde quer que for, aonde quer que você esteja ou aonde for, né? É claro que quando a empresa ela opta por home office,
você não tem o escritório físico da empresa. Então, você vai trabalhar da sua casa, tendo os recursos, né? Você pode trabalhar de um lugar, ponto. Trabalho remoto. O que a gente precisa ter para um trabalho remoto? A gente precisa. E aí é o que eu falei de investir na tecnologia. Hoje, você, pessoa física, mesmo que você tenha ou não tenha um vínculo com uma empresa, tá, gente? CLT ou PJ ou freelancer, você, como indivíduo, como profissional, como um trabalhador, o que a gente precisa hoje? De um bom celular, ó. Então, a gente precisa de um bom celular, a gente precisa de uma excelente internet no celular, também ajuda pra caramba, e um ótimo computador em casa, e, se possível, uma internet cabeada, né? Em casa também. Se não tiver a possibilidade em casa, como eu posso dizer, uma boa internet no celular para você rotear para o computador vai ajudar muito no trabalho remoto. Até porque você pode, por exemplo, tem muitas pessoas que ficam ligadas mesmo nas férias, né? Porque tem trabalhos que a gente não consegue desligar 100%. Tem empresa, ou tem empresa, ou tem equipe, tem monitoramento constante, né? Há algum tempo, né? Alguns anos atrás, a gente não ficava sempre com o Nextel ligado, levava o rádio aonde fôssemos, né? Então, trabalho remoto e home office é a mesma coisa, que tem como eu posso dizer, o modo de falar, né? Mas trabalho remoto é home office e home office é trabalho remoto, tá bom? A Nanda também tá dando boa noite aqui. A Ana Lúcia colocou algo importante que vai acontecer agora na pandemia. Mesmo que a gente esteja falando de transformação digital, a gente traz aqui a realidade da transformação digital e o que está acontecendo no mundo e no Brasil para a nossa live. E ela comentou, estava falando isso com uma amiga, visto ela estar levando a empresa nas costas, fazendo o trabalho de 4, e o patrão está vendo o benefício, claro. O que acontece, né, Ana? Hoje a gente está vivendo um momento de redução de custo. Então, algumas pessoas antes da quarentena, né, os empresários, empreendedores, eles viram que não iriam suportar e já começaram as demissões. Eu até falei numa live aqui, antes da websérie, a gente fez uma live mesmo sobre mercado de trabalho e pandemia, estava bem no começo, há um mês e uma semana atrás, se eu não me engano. E então, há uns 35 dias, 40 dias atrás, e eu falei sobre isso. Então, a gente teve algumas demissões, ou que ele enxugou total a empresa, ou deixou um ou outro. E aí, realmente, sobrecarrega outros funcionários, e nessa pandemia, ou num trabalho remoto, a gente trabalha muito mais. Por isso que num trabalho remoto, a gente tem que tomar cuidado também com a nossa qualidade de vida. Qualidade de vida, gente, eu digo, fazer alguns exercícios de alongamento. Em casa, às vezes, a gente não tem o local ideal para trabalhar, né? Eu digo cadeira, mesa, altura, e a gente fica conectado o tempo todo, né? 6, 8, 10 horas por dia. Então a gente precisa levantar, tomar uma água, se espreguiçar, porque a gente sabe que a gente tem mais trabalho, tá? O Lucimar, ele comentou aqui, né? A transformação digital pode mudar o ambiente de uma empresa? Pode. Inclusive, ela pode acabar com o ambiente físico. E todo mundo trabalhar home, conectado, com trabalho na nuvem. Ou ela pode diminuir, né? Não que a gente vá trabalhar todo mundo remoto, mas a gente pode se encontrar na empresa mais para reuniões pontuais, ou as pessoas podem fazer um revezamento do trabalho presencial e remoto. A gente hoje pode se falar por chamada de vídeo a todo momento, então traz aí impactos bem,
definitivos e decisivos dentro da empresa, inclusive para você aumentar seu market share, ou seja, para você atender, eu atendia só São Paulo, com a transformação digital, eu vou atender Brasil, eu vou ter que ter um sistema logístico para isso, e aí foi o que eu falei, aumentar market share, aumentar possibilidades de ganho, né, de território, então de lucro e território, né? Eu me peguei agora na pandemia fazendo tudo online. Então, supermercado online, poxa, eu preciso comprar isso. Nossa, mas isso não encontro. Encontro, internet, 2 minutos, comprei. Então, assim, eu percebi que realmente a gente não precisa sair de casa para você, porque o que acontecia? Eu quero ir no shopping passear, né? Por quê? Porque tem o encontro presencial com outras pessoas, você vai com um familiar, você vai com seu companheiro, companheira de vida. Então é diferente, você sai para jantar, você tem uma experiência, e aí você vai lá na loja de cosméticos comprar os seus cosméticos preferidos, certo? Mas com a transformação digital e com a pandemia, é claro que a gente se priva de toda essa experiência de ir ao shopping. Mas você pode comprar os seus cosméticos, você vai comprar os seus alimentos, tudo, as suas roupas. Então, assim, tudo que você fazia, que você saía para ir às lojas, para ir à empresa, hoje, com essa pandemia, a gente percebe que com a transformação digital, que se passar, que na verdade se instalou, né, de uns anos para cá tão forte que a gente não percebeu a velocidade. Eu percebi agora na pandemia, que você vê que tudo chega até você. Vocês tiveram essa percepção também? A Jaqueline colocou aqui o que eu acho de show coaching. É isso mesmo, Jaqueline? A Jusilene falou também que está sem o áudio. E a Cleo colocou aqui, essa tendência de trabalho home office, eu também acredito no crescimento dessa modalidade. Esperamos que seja para um crescimento de oportunidades e não para substituição de um colaborador por dois pelo mesmo custo. Porque as leis trabalhistas estão abrindo umas brechas que me deixam bem com o pé atrás. A gente está tendo uma reforma, né, trabalhista, mas eu acredito que essa tendência de trabalho remoto ela não venha para substituir aí as nossas posições de trabalho, né? A gente até poderia falar aqui de indústria 4.0, que a transformação digital trouxe aí os robôs, e claro, substituíram algumas posições, mas eu acho que aí o nosso intelectual e a nossa capacidade de transformação de competências faz com que fiquemos mais empregáveis, mais atraentes para o mercado de trabalho, né? Porque nós criamos os robôs. E quem cria os robôs? Aqui, o nosso cérebro, o nosso Intel, tá? Então, toda vez que eu tenho algum comentário sobre os robôs substituírem as nossas posições de trabalho, eu acho que não, eu acho que a gente vai ter uma evolução mental muito grande junto com essa transformação digital que já está instalada, né? Instalada e instaurada dentro do nosso mercado de trabalho. Com pandemia ou sem pandemia, né? Aqui, quando eu pensei em transformação digital, em trazer mesmo esse tema para a live, falar da resistência que eu sinto às vezes de coaches, assessorados, resistência à tecnologia que hoje não pode ter mais. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu ouvi muito. As empresas agora, rapidamente, a gente foi para um home office de um dia para o outro. E aí eu tive que ser flexível e ser ágil, né, para fazer a minha entrega no dia seguinte. Então, eu mesma procurei uma pessoa para arrumar meu computador, chequei a internet, estava tudo certo. Comprei ele não é um roteador. Ele duplica o sinal. Por quê?
poxa, minha mãe tá home office também, então mais de 2 pessoas dentro de uma casa vão trabalhar, ela precisa da internet, mas ela fica mais próxima do roteador, eu não, mas eu preciso de uma boa qualidade da internet aqui de casa, porque se eu também ficar roteando do celular, a internet vai por água abaixo. Então, assim, em 2, 3 dias, a gente teve que se adequar. Poxa, não tem mouse para todos os computadores, vamos atrás dos mouses, enfim. Mas tá vendo? A transformação digital, ela traz isso e ela busca que você tenha foco. Então, eu tive foco no meu trabalho, eu fui flexível e não fiquei emburrada, brava, ou resistente. Poxa, como assim a pandemia? Ou fiquei só olhando o jornal. Não, eu falei, bom, em 48 horas eu tenho que estar bem instalada para entregar o meu trabalho, seja ele qual for, na consultoria, nas universidades que eu presto serviço, enfim, tá vendo? Então, isso é ter uma mentalidade digital. Tudo bem? A Lucimar também colocou aqui, né? Como eu faço para entrar no mercado de trabalho com novas transformações? Bom, o estudo, né? O que você está fazendo aqui, Lucimar, assistindo uma live com um tema atual e pertinente ao mercado de trabalho e ao dia a dia que nós estamos vivendo, você já está se transformando, né? A ideia é que vocês ouçam esse nosso bate-papo, as nossas reflexões, pensem em casos de colegas de trabalho, às vezes na família, quem é resistente, quem não é, quem é exemplo para você. Isso é muito importante. Quem é exemplo de admiração para você, de transformação digital? Deixo outra autoavaliação para vocês. Hoje eu estou deixando vários exercícios mentais, que é legal para a gente trabalhar essa questão digital, tá? A Juscelene colocou também: acredito que esta nova forma de trabalho é mais uma motivação, uma mudança radical para muitos. Sim, eu acredito que a gente está passando por uma fase bem radical das nossas vidas, né? Como pessoa e como profissional. Um gás a mais. Mudança é sempre bem-vinda e o frio da barriga é a vida, com certeza, Juscelene. A Nanda colocou: eu fui uma dessas, demitida no início da pandemia. E aí, Nanda, eu deixo uma dica para você. Ao invés de você ficar triste, eu sei que a gente fica, claro, né? A gente não espera. Mas aí a gente, hoje em dia, quando a gente tem esse mindset em crescimento, mais o digital, a gente tem que substituir esses sentimentos. E, por exemplo, olha, você está aqui, você está estudando, você está buscando novos conhecimentos. Hoje você está tendo a oportunidade de ter uma job hunter falando de transformação digital. Então, assim, você tem um LinkedIn, você tem um vídeo currículo. Poxa, não tenho nenhum dos dois. Utiliza esse tempo para olhar algumas coisas na internet que você acha interessante, sites de recrutamento. Então a gente evita um pouco o jornal e as manchetes, né? A gente pode e deve acompanhar aí o coronavírus no mundo, no Brasil e no nosso estado, mas a gente precisa focar, né, em movimento. Para se recolocar hoje pós-pandemia e para se preparar para a retomada, é foco. Qual que era o seu cargo? Olhar o LinkedIn, que ele está recheado de vagas e posições. Mesmo dentro desses 40 dias de pandemia, eu não percebi diminuição do número de vagas, gente. Então, é algo que, assim, o LinkedIn está bombando e a gente precisa olhar para ele, tá bom? A Daniela colocou aqui coworking. Ah, coworking. Tá, deixa eu então olhar aqui sua pergunta, né? Agora que eu entendi. Ah, não, foi a Jaqueline, ela falou: o que você acha de choking? Eu não entendi. Aí a Daniela colocou aqui coworking, mas só o coworking eu acabei também não entendendo. Ah, a Jaqueline falou do coaching. O que eu acho do coaching, eu sou suspeita para falar, porque eu sou coach de carreira há mais de 10 anos. Eu acho que o coaching é uma metodologia de desenvolvimento de pessoas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, e ela agrega muito a gente trabalhar no racional. Ou seja, o que eu preciso melhorar para ontem e como que eu vou fazer isso. E ela,
o processo de coaching, né? Você tem um feedback muito grande, mas o feedback é você com você mesmo, porque o coach ele provoca nas perguntas as suas respostas mais profundas. Então, eu sou suspeita para falar, eu acho que todas as pessoas dentro da vida profissional, naquele momento que mais precisa, num momento de mudança radical como esse, ou que foi demitido, ou busca mudanças, precisa fazer um processo de coaching. É muito legal porque o coaching ele não gera dependência. Se você faz um processo de coaching com um profissional bacana, experiente, ele te ensina, né? Você se torna um auto-coach da sua própria vida. Eu falo muito isso. Ninguém precisa ficar dependente da Marcela. Você mesmo depois vai pegar as ferramentas do coaching e ser um auto-coach da sua própria vida. É claro que, Marcela, em 2010 eu fiz um coaching, um life coaching para eu emagrecer, junto com a minha nutricionista, e foi muito bom, foi para aquela etapa da minha vida. Hoje eu quero um business coaching. Eu estou dentro de uma organização, eu quero ser uma líder, eu já tenho uma equipe, vou assumir uma nova demanda. Ok, você vai fazer um coaching com outro foco, tá? Respondendo aqui a Jaqueline. A Nanda também colocou que teve essa percepção, mas nós estávamos acostumados a ir até o produto e não o oposto. Sim, exatamente. Legal, da percepção do shopping, dessa transformação digital, né? Legal. A Nanda também comentou aqui, agradeço, muito obrigada pelas dicas, passei pela frustração e agora me remodelei. Estou buscando todas as informações para buscar fazer com que as engrenagens da vida continuem em movimento. Exatamente. A Nanda falou uma palavra, gente, que casa muito bem com transformação digital, que é se remodelar. E assim, hoje a gente pode ficar triste assim, poxa, aconteceu alguma coisa na minha vida, tal. Fiquei triste. Mas ele precisa ser um estado atual. Ele não pode ser você não pode misturar com o estado passado nem com o estado futuro. Porque senão a gente embola esses três estados e aí você não sai do lugar. Aí você procrastina, aí de repente você coloca uma angústia na frente desse problema e você não consegue enxergar a solução dele. E aí posterga, e aí entra a gestão de tempo. E enfim, e aí vira uma bola de neve que hoje com todas as exigências do mercado, as exigências do nosso gestor, da empresa que a gente trabalha, ou se não está se está disponível no mercado, você tem a exigência do mercado de trabalho para você retomar. Então é isso que a gente está conversando hoje. E a transformação digital, ela também, só um segundinho, só vou tomar um golinho de água. Ela também faz com que ela muda, né, as nossas relações pessoais. E é muito legal a gente, não é super bacana, você de repente faz de conta, antes da pandemia, a gente tá num bar. Hoje eu vou fazer um happy hour com os meus amigos. Você vira para uma amiga ou para um amigo e fala, poxa, eu não sei mexer nesse aplicativo. Aí ele fala, nossa, mas é muito fácil, eu vou te ensinar. Você faz isso, tal, olha. Ou às vezes eu preciso só de uma informação. Como faz para eu fazer o download do Microsoft Teams? Você faz isso. Legal. Tá, poxa, não sabia usar até hoje. Com uma informação, você muda a chave. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente tem aí uma força, né, que rege a nossa vida pessoal e profissional. A gente está inserida num contexto de uma sociedade digital. Então, se você é rápido, a gente pergunta. Às vezes, com uma pergunta, uma resposta, você aprende ou vai no Google. E aí, eu ia até usar um exemplo. Que muitas pessoas conversam comigo, né? E aí falam, Marcelo, agora, né, que a gente teve essa questão de home office, muitas pessoas tiveram que ser criativas e usar a transformação digital. E teve outras, se a gente for comparar em colaboradores, que ficaram esperando a ordem da empresa. E muitas não, olha, eu acho que dá para fazer desse jeito. Eu achei uma plataforma online, gratuita,
leva para o gestor, ele gosta, vocês já começam a trabalhar assim e depois as coisas vão se remodelando, como a Nanda comentou. Gente, olha que diferença de pensamento. Mindset fixo, mindset de crescimento aliado ao digital. Esse, eu acho que é o maior exemplo. E aí, né, assessorados, coaches, vieram me contar como cada um da empresa se posicionaram diante da pandemia, né? Muita lamentação ou outros, muita entrega, muito resultado, muitas ideias, certo? Então a gente tem essas duas questões. E como faltam 5 minutinhos e tem algumas perguntinhas ainda, eu queria falar do case do Itaú Unibanco, que eu acho que todos nós conhecemos o Itaú Unibanco, né? E ele é um exemplo de transformação digital, tá? Sendo o maior banco do país em uma mudança cultural com base no conceito de Lean Digital Transformation. Então, Lean Digital Transformation. Foi uma grande mudança estrutural, né? E ele assumiu o desafio de pensar como uma startup. Quem falou isso, né, foi Ellen Kiss, que é o superintendente de marketing digital do Itaú Unibanco, tá? E aí ele contou aqui um pouquinho das 6 premissas da nova cultura do banco. Que aí eu queria passar para vocês. Eu não passei as premissas, né, agora, no meio da nossa live, das premissas da pessoa física, né, do indivíduo, que é foco no cliente, estar aberto a feedbacks constantes, ser ágil nas entregas e ser flexível. E aí a gente muda aqui para o case do Itaú Unibanco, as 6 premissas da nova cultura pelo superintendente do banco. Cliente no centro de tudo, tá? Colaboração, foco na criação de valor, abertura genuína para experimentação do novo, né? Orientação a dados, né? Que aí são dados, né? Banco de dados. A gente fala muito de cloud, que é informação na nuvem, cuidado com segurança de informação e busca incansável pelo melhor modelo de negócio. Gente, adaptabilidade. A gente tenta. Eu posso ser criativa, vou lá, faço de um jeito. Não ficou tão bom. O que a gente tem que fazer? E dormir, colocar a cabeça no travesseiro e pensar uma nova forma para ficar melhor ainda, tá? Então, queria passar esse case do Itaú Unibanco, que eu acho muito legal. E vou só aproveitar agora, nos últimos minutos finais, para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, a Jaqueline colocou, pode pôr no currículo que está fazendo formação de coaching? Sim, Jaqueline, se você estiver fazendo a formação de coaching para agregar na sua vida profissional, na empresa, uma formação de coaching de líderes, uma formação de coaching porque eu vou atender dentro da empresa, sim. Agora, se você estiver passando por um processo de coaching, como coach, como, por exemplo, eu sou coach, você me contrata para a gente melhorar aspectos da sua carreira. Aí não precisa colocar no currículo. Claro que na entrevista você pode mencionar que você fez um processo de coaching para evolução profissional, para melhoria de competências, né, para abertura de novas visões. Então, isso você pode comentar na entrevista, mas não no currículo. No currículo, só se você estudou em alguma escola de formação para coaching, tá? A Lucimar colocou aqui, com novas tecnologias é possível adquirir novos clientes, hábitos ou até mesmo se adequar a novas realizações, ou seja, novos empreendimentos. Sim. O pessoal deu boa noite. A Eliane está aqui também. Comentou aqui, eu de minha parte, como especialista em EAD, tanto atuando como tutor e aluna, estou aproveitando ao máximo todas as lives dos profissionais Top Masters para me capacitar cada dia mais dentro deste período fora dos cursos EADs. Exatamente, né? Então, assim, como a Eliane está aqui com a gente, eu também. Eu estudo, eu ouço muito para sempre trazer a melhor informação para vocês. Então, a gente tem que aproveitar a quarentena também
um momento até melhor para estudar. Às vezes, ao invés da gente consumir a nossa energia com o jornal, a gente pode em 5 minutos olhar a situação do coronavírus, porque a gente precisa se informar, né? A gente precisa manter nosso nível de consciência alto, mas vamos aproveitar esses momentos para estudo. Eu acho muito, muito importante, tá? E o Almir colocou aqui, pergunto, na empresa que eu trabalho, recebi uma proposta de mudança de setor. Lá, por sua vez, é uma área que frequentemente o público é a nossa vitrine. Eu, por exemplo, fiquei apreensivo. Como posso tirar essa atenção e pôr em prática tudo que foi apresentado na noite de hoje? Olha, Almir, você está tendo uma promoção dentro de uma pandemia. Provavelmente você é um funcionário, um colaborador de destaque. Para você receber essa promoção de uma mudança de setor, né? E ainda mais que você vai para uma área que é a vitrine, né, da sua empresa, eu acho que as pessoas confiam muito em você. Então você tem que, se elas confiam em você, por que você não confia tanto em si mesmo? Né? Vamos pensar nas competências do Almir. Você com certeza tem competências que nem você tem o nível de consciência que tem. E aí esse medo faz parte do ser humano, num primeiro momento. Mas eu acho que ele agora tem que se transformar em coragem. E você tá com a oportunidade nas mãos. Tem que agarrar. Tá bom? O Douglas perguntou assim, qual o maior incentivador digital no momento? Olha, na minha opinião, o maior incentivador digital do momento bom, eu não vou falar na minha opinião, tá? É a gente trabalhar esse contato com a câmera, com live, com stream, porque é algo que agora não vai mais sair das nossas vidas. Eu falo por mim, eu sempre tive uma vida digital bem acelerada dentro da minha consultoria de RH, nesses 10 anos, nas faculdades que eu leciono, até porque eu trabalho com EAD há 10 anos. Mas eu tinha em torno de uns 30% a 40% online e ainda ficava muito no presencial. E com toda essa pandemia, de um mês para cá, eu tô praticamente 80 a 90% na live, na câmera, né? E então eu acho que a câmera é o nosso maior incentivador digital para a gente realmente perder o medo dela e utilizá-la para a gente trabalhar bem, para a gente se comunicar com as pessoas, para a gente se comunicar com quem a gente ama e tá longe da gente, tá? Douglas, eu não sei se foi com esse intuito a sua pergunta, mas foi a forma que eu entendi, tá bom? Se vocês quiserem também deixar outras perguntas depois, sempre depois da live eu confiro também. Inclusive, quando eu terminar aqui, eu vou colocar o quadro das gerações, que eu comecei, que na verdade eu nem tinha pensado em falar de gerações hoje, mas aí no começo da live eu sou muito assim, quando a gente puxa um assunto, muitas e aí a gente tem pergunta, então isso é muito legal, porque é super enriquecedor. Eu não ia falar, mas acabei comentando com vocês, tá? A Josi colocou aqui, parabéns, foi muito produtivo e enriquecedor. Gente, obrigada. Muito bom. Eu, então, vou terminar aqui. Quero agradecer mais uma vez a audiência, a participação de todos vocês. É um prazer estar aqui no EAD.br com essa websérie do Empregabilidade Blindada, que é um método que eu mesma criei para recolocação profissional e coaching de carreira. E eu espero vocês na semana que vem, no último episódio. Passou muito rápido esse mês e a gente vai falar de currículo vitae, vídeo currículo, hein? Então não tem um vídeo currículo, quer saber tudo sobre vídeo currículo? Tem que assistir a live da semana que vem. E LinkedIn, a maior rede profissional do mundo, tá bom? Gente, uma boa noite para vocês, um bom restinho de semana, um bom descanso hoje e a gente se vê na semana que vem.